Aleluia, santo é o nome do Senhor. Amada igreja, é uma alegria imensa poder estar aqui hoje mais uma vez para pregar a palavra de Deus, para transmitir aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração através do seu Espírito. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, principalmente num domingo como esse, na qual nós estamos dando seguimento a uma campanha que nasceu no coração de Deus, para nos alegrar, para nos fortalecer, para nos dar uma direção correta e exata daquilo que Deus tem para nossas vidas durante todo esse ano de 2026. Então quero que você nessa noite alegre o seu coração. Estamos dentro de um período profético na qual Deus está nos conduzindo por um caminho de vitória. Este ano Deus vai fazer coisas extraordinárias, coisas que muitas das vezes nós já duvidávamos que poderiam ser feitas ou poderiam acontecer em nossas vidas. Não porque nós somos bons ou somos merecedores, não, mas porque o Senhor, Ele é misericordioso e Ele zela pela sua palavra, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nessa noite eu gostaria que você mais uma vez colocasse sobre os seus pés. Eu gostaria de orar antes de começar essa palavra. Aleluias. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui, meu Pai, o teu povo, meu Pai, e a tua igreja, meu Pai, reunida nessa noite para poder ouvir a tua palavra. Eis aqui as crianças, meu Pai, ó Deus, reunidas nesse tempo, meu Pai, ó Deus, para poder ouvir a tua palavra, Deus, e saberem, meu Pai, ó Deus, a necessidade que temos, meu Pai, de andar na tua presença 24 horas por dia, 365 dias por ano. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nessa noite, Deus, o teu Espírito Santo, que já se encontra neste local, já se encontra sobre o teu povo, Deus, venha tomar a direção completa de nossas vidas. Eu peço ao Senhor que não haja distrações nessa noite, Deus, que não haja empecilhos, que não haja, meu Pai, absolutamente nada, meu Pai, que venha tentar atrapalhar o teu povo de receber tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo nessa noite mentes abertas, profetizo nessa noite em nome de Jesus Cristo, espírito sensível à palavra do Senhor, profetizo nessa noite em nome de Jesus Cristo, olhos abertos para vermos tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu profetizo nessa noite uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar neste momento, glorificando o Senhor, amém? Aleluias, santo é o nome do Senhor. Igreja amada, povo de Deus, CML, o texto que Deus colocou no meu coração para ministrar hoje, nesse dia tão especial, como eu já disse, estamos dando seguimento a uma campanha que nasceu no coração de Deus. Ele se encontra em Josué, capítulo de número 5, vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 9. Livro de Josué, capítulo de número 5, verso de número 1 a verso de número 9. Vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa de costume, mas é necessário que venhamos entender tudo aquilo que Deus deseja falar nos nossos corações nessa noite. Aleluia, todos já encontraram? Obrigado, Rui. Está de parabéns, viu, Rui? Está de parabéns, viu, guerreiro? Toma posse, que Deus vai te honrar muito esse ano. Amém? Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, então. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, e diante dos filhos de Israel. Até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: fazei facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeá de Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito. Todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até que acabara toda a gente dos homens de guerra que saíra do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor.
aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Aleluia! Palavra do Senhor para nossos corações. O Senhor deseja hoje fazer uma aliança conosco e necessitamos também de fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. Mas antes de entrarmos nas entrelinhas desse texto, antes de falarmos tudo aquilo que esse texto nos fala, antes de falarmos sobre circuncisão, antes de falarmos sobre aliança, antes de falarmos sobre guerras e conquistas, é necessário aprendermos e termos atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando logo no início deste texto, logo no verso de número 1, algo que o Espírito Santo de Deus já vem falado, já vem mostrado, já vem conduzido, já vem ensinado durante todo o ano de 2025 e tem fortalecido a sua voz, tem fortalecido esse ensinamento do ano de 2026. Se nós acompanharmos a leitura e prestarmos atenção no que nós lemos, logo no verso de número 1, nós vamos ver que os reis da terra, os poderosos reis que habitavam a terra de Canaã, homens que se achavam intocáveis, homens que se achavam quase que semideuses, homens que achavam que tinham todo o poder, que não tinham ninguém na face da terra que poderiam destruí-los. Esses mesmos homens, a Bíblia relata no verso número 1, que ouviram dizer que o Deus de Israel havia secado o Jordão. Esses mesmos homens que se achavam poderosos, irmão Leonor, que se achavam intocáveis, que se achavam que ninguém poderia chegar perto deles, esses mesmos homens, a palavra do Senhor no verso número 1, estou apenas citando o que a palavra nos diz, esses mesmos homens ouviram dizer que o Deus de Israel havia destravado o caminho e o povo dele havia atravessado o Jordão. Esses mesmos homens que dominavam a terra, esses mesmos homens que estavam no comando da terra, esses mesmos homens que se achavam intocáveis, ouviram dizer que o Deus de Israel estava na frente, e atrás do Deus de Israel estava toda a nação da aliança, todo o povo que tinha a marca da promessa estava marchando atrás, Deus na frente e o povo marchando atrás. Mas note que essa palavra não fala que eles viram esse acontecimento. Essa palavra não nos fala que eles presenciaram esse acontecimento, pastora. Essa palavra nos fala que eles ouviram dizer que o Deus que abre mar, que o Deus que tem poder, que o Deus que destruiu o exército de Faraó estava na frente e o povo da aliança estava marchando atrás. Só foi preciso eles ouvirem que o Deus de Israel estava na frente. Só foi necessário eles ouvirem aquilo que o Deus de Israel estava fazendo, para que a palavra de Deus nos mostre que os corações deles se derreteram. Só foi preciso eles ouvirem, Gisele, aquilo que Deus estava fazendo, para que a palavra do Senhor nos confirma que não houve mais alento no meio deles. O que eu estou querendo dizer com isso? O Espírito Santo de Deus vem nos mostrado, vem nos conduzido, que quando Deus está na frente, o inimigo não adianta tentar ficar na frente. O que Deus está falando nessa tarde, através do seu Espírito Santo, que quando Deus está na frente e o povo da aliança segue esse Deus, o inimigo sabe que não adianta mais lutar. Só foi preciso o inimigo saber ouvir aquilo que Deus estava fazendo para poder estremer as pernas, para poder pensar em bater em retirada, para perder o alento, para perder o desejo de combater, de lutar. Só foi preciso ouvir que o Deus de Israel estava na frente, que o Deus de Israel estava no comando, que o Deus de Israel estava guiando, que o Deus de Israel estava abrindo o caminho, que o Deus de Israel estava na frente. Aleluia. Note algo muito importante nesse texto. Esse texto de Josué, capítulo número 5, verso número 1 ainda, ele não fala de guerra, ele não fala de batalha, ele não fala de
espadas. Ele não fala de muralhas caindo. Esse texto nos fala de corações derretendo, de corações desmaiando, perdendo o desejo de lutar. Esse texto vai nos falar unicamente de alento sendo tirado. Por que esse texto nos fala sobre isso e não nos fala de guerra? Porque esse texto quer nos mostrar algo extraordinário, algo que Deus vem fazendo, algo que Deus está fazendo, e algo que Deus vai continuar fazendo, porque a palavra dele não muda, a palavra dele é eterna. Antes de vencermos guerras físicas, antes da guerra se manifestar e pelejarmos e vencermos, Deus já venceu batalhas espirituais no invisível por nós. Eu estou falando que antes de pelejarmos, Deus já guerreou por nós. Antes de lutarmos, Deus já venceu por nós. Antes de pensarmos em combater, o nosso Deus já foi na frente e já tirou o ânimo do inimigo. Antes de pensarmos em combater, o nosso Deus já foi na frente e já tirou o alento do inimigo. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus Todo-Poderoso, na qual nós servimos. Note, esse texto fala que os reis da terra apenas ouviram dizer os feitos do Deus de Israel. E já foi o suficiente, Susana, para a força deles ser totalmente quebrada. Note que o inimigo ainda estava em Canaã. O inimigo ainda estava na terra que pertencia ao povo de Deus, que Deus havia jurado aos seus antepassados. Note que o inimigo ainda estava de pé, mas a palavra de Deus, no verso de número 1, nos mostra que ele estava de pé, mas ele não tinha mais vontade de lutar. Note que ele estava no território, estava tentando rugir, mas o seu coração já sabia que ele tinha perdido a guerra, que não adiantava lutar, que o único intuito que ele podia ter naquele momento era bater em retirada. Por isso que a palavra do Senhor nos fala, quando o inimigo levanta contra nós, por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele terá que fugir da nossa presença, porque Deus está conosco. Aleluias! Então saiba de uma coisa, não interessa talvez se você ainda não esteja tocando na sua promessa, não interessa se você não esteja visualizando a sua promessa, não interessa se você ainda esteja apenas no início do Jordão, como o povo de Deus estava. Não interessa se você não esteja completamente dentro de Canaã, dentro da sua promessa. O que interessa esse ano é que você tenha certeza que se Deus está na frente, antes de você chegar, Ele já tem a porta preparada para abrir para você. O que interessa sabermos desse ano é que antes de combatermos, o inimigo já perdeu o alento, já perdeu a força. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Deus tem falado de diversas maneiras. O ano passado, o Espírito Santo de Deus começou a nos conduzir por esse caminho. Mas esse ano, o Espírito Santo de Deus tem intensificado a maneira de falar. Ele tem usado todos que subiram nesse altar de adoração, para profetizar e proferir palavras que nos levam a entender e a crer que esse ano não precisamos temer, que esse ano Deus está na frente. Deus, quando Ele quer destravar a vida de um povo, Deus, quando Ele quer dar conquistas para um povo, Deus, quando Ele quer nos levar a lugares mais altos, Deus, quando Ele quer nos fazer mudar de estação, Deus usa uma estratégia espetacular e maravilhosa. Deus, primeiro, Ele vai na frente, como já falamos. Depois, Deus anuncia a nossa chegada, presbítero Domingos, mesmo antes de chegarmos. É isso que Deus fez. Primeiro Deus foi na frente, depois Deus anunciou: o meu povo da aliança está chegando, o meu povo que tem a marca da promessa está chegando. Inimigo, pode começar a encontrar 7 caminhos, porque você não vai prevalecer. É assim que Deus trabalha. Primeiro Deus vai na frente, depois Deus anuncia: o povo da promessa, o povo que eu tenho aliança, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. E o inimigo só tem uma solução: por 7 caminhos baterem em retirada. Aleluia. Deus tem falado, tem se manifestado de diversas maneiras.
tem nos conduzido por esse caminho. Mas esse texto, Vitória, tira uma foto bem bonita minha. Fala, quero cuidar com meu pai. Quero que a igreja esteja orando. Meu pai falou que nunca viajava de avião. Esse ano ele falou comigo que vai ficar. Aleluia! Tira bem bonito que eu vou mandar para ele, o filho dele pregando. O filho dele que era drogado, que era viciado em álcool, que era mulherengo, agora está pregando a palavra de Deus. Aleluia! Esse é o Deus que vai na frente. Esse é o Deus que muda destinos. Esse é o Deus que faz milagres. Aleluias! Aleluias! Note, esse texto, ele fala de diversas maneiras aos nossos corações. Mas, quando o povo de Deus atravessou o Jordão e pisou em Canaã, Deus fez algo que nos ensina hoje e vai nos ensinar cada vez mais aquilo que Ele deseja da igreja dele nesse momento. Quando o povo de Deus atravessa o Jordão, guiado pelo Senhor, já falei, vale a pena ressaltar, o Deus de Israel, pisa em Canaã, o povo, acredito eu, acompanhe comigo a história, o povo passou 40 anos no deserto, esperando o dia de chegar em Canaã. Depois de 40 anos o povo chega em Canaã, guiado pelo Senhor, mar aberto. Acredito eu que aquele povo chegou com uma vontade de lutar, Domingos, extraordinária, de conquistar a terra de uma vez só. Assim que aquele povo chegou, missionário, naquela terra, pisou naquela terra e falou: agora a minha espada vai funcionar. Eu estive meditando nesse texto hoje e me coloquei no lugar de Josué. E a igreja CME no lugar do povo de Israel ali atrás de mim. Imagina só o pastor Getúlio chegando em Canaã depois de 40 anos no deserto. Se o pastor Getúlio não tivesse, presbítero, subindo um monte, se o pastor Getúlio não tivesse chorando, não tivesse jejuando, não tivesse sensível à voz do Espírito, imagina só qual seria a ação do pastor Getúlio. Domingos, prepara os homens de guerra. Ailton, prepara os arqueiros. Roberval, prepara a cavalaria. Anderson, prepara os levitas, põe à frente. Rebeca e Radassa, prepara a minha armadura. Maria, traz a minha espada. Vai orar, porque nós estamos em guerra. Era isso que eu ia fazer. Se eu não tivesse visão espiritual, se eu não tivesse ligado no trono. Mas Josué estava. Ele estava ligado no trono de Deus, íntimo de Deus, e ele soube ouvir a voz de Deus. Quando eles pisaram em Canaã, Deus não mandou pelejar, Deus não mandou fazer estratégia, missionário Leonor, não. Rebeca, Deus não mandou pegar a espada e pelejar como eu queria, não. Deus mandou parar. Para todo mundo. Parem. Humanamente falando, mais uma vez, quero que você me entenda. Humanamente falando, é no tempo de avançar. Humanamente, a nossa visão que é limitada, pequena, pastora Maria. Humanamente falando, sem visão de Deus, que vê todas as coisas, que vê adiante, que vê o futuro, que vê o além. É no tempo de avançar. Olha só a situação, olha só, acompanha comigo. 40 anos no deserto, Deus vem, abre o Jordão. O povo atravessa, Deus na frente. O inimigo já estava com as pernas tremendo. O inimigo já tinha perdido o alento. O inimigo já estava com o seu coração derretido. O inimigo estava tremendo de medo. Humanamente falando, era hora de avançar. Mas Deus fez algo inusitado e extraordinário, que vai nos ensinar muito essa noite. Deus mandou o povo parar e circuncidar. Essa foi a ordem de Deus. Josué, fazei facas de pedreira, facas de pedra, e circuncida de novo todo o povo. Essa foi a ordem de Deus. Mas o momento era, humanamente falando, de avançar e combater. Isso nos mostra, Suzana, que Deus não se move pela promessa. Ele se move pela aliança que nós temos com Ele. Sabe por que Deus não se move pela promessa, Rebeca? Porque Deus não é filho do homem para ele que minta, nem homem para ele que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir sempre.
indiferente, Ele vai cumprir, porque Ele não muda. Quem muda somos nós. Então Deus fala: circuncida todo o povo. Para que você entenda, a circuncisão não era algo bonito, era algo feio. Vou falar a verdade aqui. Algo doloroso. A circuncisão simbolizava dor. A circuncisão simbolizava, como eu falo, uma pessoa quando está exposta, para não dizer vergonha. A circuncisão naquele momento simbolizava que o povo de Deus estava exposto para que o inimigo pudesse acabar com ele. A circuncisão não era nada bonito. Mas além de tudo isso que eu já disse, que significava a circuncisão, dor, renúncia, vulnerabilidade, lembrei da palavra, vulnerabilidade perante o inimigo. Além de tudo isso que eu acabei de falar, a circuncisão vai muito mais além. Ia e continua indo muito mais além de tudo aquilo que eu acabei de dizer nesse momento. A circuncisão simbolizava e continua simbolizando um corte pleno, profundo, que separa por completo o passado. A circuncisão é um corte profundo que separa os velhos costumes, as velhas mentalidades, os velhos pensamentos. A circuncisão separava o povo de tudo aquilo que poderia trazer vergonha para ele no futuro. A circuncisão era um corte que fazia separação entre o velho povo de Deus que andou no deserto e o novo povo de Deus que havia chegado em Canaã. Era isso que Deus queria. Deus não entrega conquistas para um povo que não tem aliança com ele. Note que Deus já havia dado Canaã para o seu povo há muito tempo. Deus já havia prometido que Canaã era do povo de Deus desde a época dos seus pais, avós e tataravós e sucessivamente. Deus já tinha conquistado. Agora era hora do povo tomar posse daquilo que Deus já havia conquistado. Mas para que o povo pudesse tomar posse daquilo que Deus já havia conquistado, Deus exigiu aliança. Deus exigiu compromisso. Deus exigiu dedicação. Deus exigiu uma adoração exclusiva e única apenas para Ele. Era isso que Deus estava falando para aquele povo. Note que uma geração inteira morreu no deserto. A palavra de Deus nos fala que uma geração de homens maus, infiéis, que Deus prometeu que eles não iriam pisar em Canaã. Agora uma nova geração se levantou no deserto, caminhando no deserto, vendo os milagres de Deus todos os dias, vendo o maná cair do céu, vendo codornizes cair do céu, vendo água brotar da rocha, vendo coluna de fogo, vendo coluna de nuvem, todos os dias. Mas Deus estava falando que aquela geração que viu milagres, aquela geração que andava com Deus, aquela geração que via Deus, não tinha aliança com Ele. Era isso que Deus estava falando. E que Deus queria que eles tivessem uma aliança para poder cumprir a promessa que havia feito aos seus antepassados. Da mesma maneira, trazendo para os nossos dias de hoje, Deus vai nos ensinar muito através dessa palavra hoje. Vou tomar água. Quem puder encher meu copo, eu agradeço. Aleluia, Deus, obrigado. O Senhor, quando pediu que Josué circuncidasse o seu povo, o Senhor não facilitou nem um pouquinho para o povo de Deus. O Senhor deu uma ordem exclusiva: circuncisa e com faca de pedra. Naquele tempo, para que você, talvez você já saiba, naquele tempo já existiam instrumentos de corte. O povo já dominava o metal. Mas Deus deu uma ordem exclusiva: circuncisa o povo todo e com faca de pedra. Repita comigo: com faca de pedra. Está todo mundo comigo. E por que Deus pediu com faca de pedra? Quando Deus mandou o pai da fé, Abraão, ser circuncidado,
Naquele tempo de Abraão também já havia instrumentos de corte. Mas Abraão foi circuncidado juntamente com seu filho com faca de pedra. Isso nos mostra que Deus não muda. Os tempos mudaram. Josué estava num novo período, onde o povo tinha acesso a esse tipo de coisa. Mas Deus estava falando: eu não aceito qualquer tipo de adoração. O tempo pode passar, o povo pode mudar, mas a maneira de me agradar continua a mesma. Era isso que Deus estava falando. Deus está falando, trazendo para os nossos dias de hoje. Muitas das vezes queremos adorar a Deus. Muitas das vezes queremos até sacrificar para Deus. Muitas das vezes queremos até falar: Senhor, quero ter uma aliança contigo. Mas queremos fazer as coisas ao nosso modo, ao nosso jeito, à nossa maneira. E Deus não funciona assim. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Não adianta fazer jejum de Facebook, Instagram. Não adianta fazer jejum de qualquer jeito. Não adianta você falar: eu vou deixar de comer isso aqui e vou comer aquilo ali. Tudo isso adianta quando você coloca o seu coração no altar de Deus. Quando você entende que a palavra de Deus não muda. Se Deus está falando que quer santidade, é santidade que Ele quer. Se Deus está falando que quer um povo fiel nos dízimos e nas ofertas, é isso que Deus está querendo. Se Deus está falando que quer um povo que congregue com alegria, que vá para a célula, é isso que Deus está falando. Não adianta queremos agradar Deus da nossa maneira. Aquele tempo Josué podia ter falado: Senhor, faca de pedra já é ultrapassado. Já temos instrumento de corte, eu tenho minha espada, eu tenho faca. Mas Josué não falou isso. A palavra do Senhor nos fala que Josué mandou fazer as facas de pedra, obediente ao Senhor. Isso nos mostra que quando nós temos sensibilidade espiritual, nós não somos guiados por qualquer vozes que muitas das vezes não são do Espírito Santo de Deus. Quando o pastor convoca uma campanha para podermos buscar ao Senhor, tem gente que ainda consegue ficar em casa. Tem gente que ainda consegue achar que não precisa. Tem gente que ainda consegue achar que não é para ele. Mas saiba de uma coisa: quando Deus fala, Deus não muda. Quando Deus quer abençoar um povo, Ele quer abençoar em um todo. E para isso é necessário ter unidade. O povo não foi para um caminho, foi para outro, desistiu não. O povo aceitou ser circuncidado com faca de pedra. Aleluias. Pode ouvir um aleluias por isso? Aleluias. Deus está nos ensinando que somos uma geração que queremos as promessas dEle, queremos os milagres de Deus, queremos as bênçãos do Senhor. Quem não quer bênçãos? Eu quero. Aleluias. Mas para recebermos as bênçãos do Senhor, nós temos que entender que não vamos obter bênçãos sem compromisso com Ele. Temos que entender que não vamos receber vitória sem santidade. Temos que entender que não vamos receber as promessas dEle sem aliança para com Ele. Deus esta noite está chamando-nos a termos uma aliança com Ele. Não uma aliança física, um corte na carne, porque graças a Deus, Deus já não pede mais isso, que se pedisse não tinha um crente dentro da igreja. Hoje Deus pede uma aliança que é no coração. Hoje Deus pede uma circuncisão que é no coração. Hoje Deus pede uma separação que começa no coração, porque é do coração que procede todas as coisas. Hoje Deus está nos pedindo uma circuncisão que é no coração, uma separação do pecado, uma separação dos velhos hábitos, uma separação genuína e concreta da velha mentalidade, dos velhos hábitos, do velho eu. É isso que Deus está falando conosco hoje. Mais uma vez eu gostaria de repetir: Deus não se move pela promessa, porque Ele zela pela sua palavra. Deus se movimenta, Ele se mexe pela aliança que nós temos para com Ele. E após o povo ser circuncidado, vou ser rápido, vou terminar já. Circuncidado, Deus deu uma ordem: o povo fica parado no arraial até sarar. Ninguém se mexe, ninguém vai para a peleja, ninguém vai para o combate, ninguém vai fazer nada. Fiquem parados até que sarem, até que se curem.
Isso nos mostra, pastora Maria, que Deus não pede nada que nós não possamos fazer. Isso nos mostra, Vanilda, você mesmo, que Deus não nos pede nada que nós não temos condições de fazer. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe e nos conhece. Deus sabe se nós não temos condições de fazer a obra dele. Deus sabe se nós não temos condições de chegar na hora no culto. Deus sabe se nós não temos condições de participar da célula. E se Deus está pedindo, chegue 2 horas antes do culto, participa da célula, é porque Ele sabe que nós temos condições para isso. Deus não pede nada que nós não possamos fazer. O povo estava machucado, havia sido circuncidado, e Deus não mandou o povo pelejar. Deus mandou o povo parar, até sarar. Deus não manda soldado ferido para a guerra. Deus conhece nossas limitações. Estamos em um tempo de parar de dar desculpa para Deus. Eu não venho para o altar, Senhor, porque eu não tenho tempo. Eu não ajudo mais na sua obra porque eu não consigo. Eu não dizimo porque eu não tenho recurso. Chegou o tempo de pararmos de dar desculpa para Deus, porque Ele nos conhece. E Ele não nos pede nada daquilo que nós não temos condições de fazer. Depois que o povo foi circuncidado, depois que o povo ficou parado para poder se recuperar, verso número 9, a palavra do Senhor nos fala: hoje removi de vós o opróbrio lá do Egito. Depois que o povo obedeceu à voz de Deus, pastora, depois que o povo aceitou passar pela dor da circuncisão, da exposição, para não dizer vergonha, da circuncisão, de ficar vulnerável ao inimigo, ter que confiar plenamente em Deus. Depois que Deus mandou o povo parar para poder se recuperar, Deus olhou lá de cima e falou com Josué: Josué, hoje removi de vós o opróbrio lá do Egito. Sabe o que Deus estava falando com Josué? Fala para o povo, Josué, que hoje, pelo fato de vocês terem aceitado a minha palavra, terem obedecido a minha voz, terem andado segundo a minha vontade, eu estou removendo de vós toda a vergonha do passado. Eu estou removendo de você tudo aquilo que poderia trazer tristeza durante a caminhada nesse novo percurso. Quando Deus falou: Josué, fala para o povo que eu estou removendo de vós o opróbrio, eu estava falando: povo, Josué, fala para o povo que a partir de agora o inimigo não vai poder mais acusar vocês de do passado, os seus antepassados terem sido idólatras. Deus estava falando para Josué naquele momento. Sabe o que Deus estava falando para Josué naquele momento, Rebeca? Quando Deus mandou o povo parar, que muitas das vezes parar não é retrocesso. Parar muitas das vezes não é atraso de vida. Quando Deus nos manda parar, Rebeca, muitas das vezes, sabe para que é? É para nos fortalecer, nos preparar, para caminharmos e não pararmos mais, para caminharmos e não desejarmos mais voltar para trás, para caminharmos e termos a certeza que não há mais condenação sobre nossas vidas, para caminhar e ter a certeza que o inimigo não pode mais nos acusar, porque o opróbrio foi removido, a vergonha foi removida, a velha mentalidade ficou para trás, o velho homem ficou para trás, a velha identidade ficou para trás, o velho eu ficou para trás. Agora marchamos em direção à promessa, mais uma nova pessoa, como novas criaturas, como novos homens, como novas mulheres, totalmente dependentes de Deus, andando no caminho de Deus, seguindo a promessa. Agora sim Deus pode falar: manda fogo no inimigo, porque agora ele não vai poder parar a igreja. Agora sim Deus está falando: peguem as espadas e vamos pelejar, porque agora não há vergonha, agora não há empecilho, agora não há contratempo, agora os seus corações são os meus, e vocês têm a marca da promessa com vocês, e quem tem a marca da promessa não perde batalha. Aleluia! Era isso que Deus está falando com Josué, quando Deus falou: removi de vós o opróbrio do Egito. Oh, aleluia! E Deus essa noite fala conosco: removi de vós o opróbrio. Não há mais condenação, não há mais vergonha do passado, não há mais lembrança daquilo que prendia.
Não há mais nada que possa condenar vocês neste novo tempo na qual eu estou na frente. Agora sim, quando vocês estiverem em Canaã, vocês não vão se misturar mais com o inimigo. Essa chegou agora. Aleluia. Se o povo não fosse circuncidado, pastora Maria, chegou agora. O povo ia começar a lutar com os inimigos, ia se misturar com os inimigos, porque o povo não tinha identidade de Cristo, a identidade de Deus naquele momento. Para o povo poder ter a identidade de Deus naquele momento, eles precisavam ter a marca no corpo deles, a marca da promessa, porque se eles começassem a lutar com o inimigo, eles iam se misturar com o inimigo, iam se misturar com o povo incrédulo, e Deus nem ia saber quem era o povo da aliança, porque Deus nos vê pela aliança que nós temos com Ele. É assim que Deus conhece o seu povo. Deus conhece o povo dele pela aliança que nós temos, pela marca da promessa no nosso coração. É assim que Deus conhece o povo dele. Fique de pé nesse momento. É noite de aliança. E quando Deus, Ele renova aliança com o seu povo, Ele concede conquistas. Eu estou falando que quando o povo tem aliança com Ele, e Deus tem aliança com o povo, Deus concede conquistas, Deus concede vitória, Deus concede avanço sem retrocedo. Aleluia! Aleluia! É assim que Deus faz. Aleluia! É assim que Deus trabalha. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome. Senhor meu Deus, olhe comigo nessa noite. Senhor meu Deus, eu tenho. Mais alto, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu tenho A da marca sua aliança da sua aliança no meu coração. no meu coração. Eu tenho a marca da promessa no meu coração. no meu coração. Pode me dar vitória. Eu estou preparado. Eu posso conquistar, porque eu tenho a marca da promessa. Para com Deus essa noite. Para com Ele, Senhor. Pode mandar conquista. Pode mandar promessa. Eu estou pronto para conquistar. Eu estou pronto para tomar posse. Eu estou pronto. Eu estou pronto, porque tenho a marca da promessa no meu coração. Fale com Ele nessa noite. Receba as promessas do Senhor. Receba a concretização dos projetos de Deus na sua vida. Recebam as promessas do Senhor concretizadas. Aleluia! Adore ao Senhor. Aleluia! Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor. Aleluia! Aleluia! O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Quando Deus remove o opróbrio, povo de Deus, Ele concede um avanço, mas um avanço constante. Aleluia. Quando Deus remove o opróbrio, Ele concede força para corrermos e não nos cansarmos. Quando Deus remove o opróbrio, sabe o que Ele faz? Ele concede 12 talentos. Aleluia! Oh, Deus. Quando Deus remove a vergonha, Ele nos concede o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Recebam o Espírito Santo de Deus nessa noite. A alegria do Senhor reposa. Aleluia! Ele mudará
Deus. Nós cremos, meu Pai. Queremos, meu Pai, cruzar, meu Pai, ó Deus, o Jordão. Nós cremos que vamos conquistar a terra prometida. Nós cremos, meu Pai, que as suas promessas vão se concretizar em nossas vidas. Nós cremos, meu Pai, que a nossa família vai servir ao Senhor. Nós cremos, meu Pai, que o nosso ministério vai avançar. Nós cremos, Senhor, que esse ano, meu Pai, ministérios vão ser restaurados. Nós cremos essa noite, Deus, que famílias vão ser estruturadas. Nós cremos essa noite, Pai, que a igreja vai avançar. Nós cremos, Senhor, que as crianças dessa igreja, meu Pai, serão labaredas de fogo nesse altar. Nós cremos, meu Pai, que as crianças, cadê as crianças agora? Todas as crianças aqui no altar. Todas as crianças aqui no altar. Eu quero orar para as crianças antes de terminar. Aleluia. Todas as crianças aqui no altar. Eu quero orar por vocês. Vocês são o futuro da igreja. Vocês são a igreja de amanhã. Cuidado, é mesmo, cuidado. Nem me cabe aqui mais, glória a Deus. Aleluia, estou ficando aqui. Estenda as suas mãos para cá. Estenda as suas mãos para cá. Se você não tem fé, eu tenho fé para todo mundo dessa igreja. Aleluia, mas eu sei que eu estou numa igreja de homens e de mulheres de fé. Então estenda as suas mãos para cá e abra a sua boca nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor levantou a nova geração, meu Pai, ó Deus, para cruzar, meu Pai, o Jordão, para se estabelecer em Canaã, assim como o Senhor levantou aquela geração, meu Pai, que havia andado com o Senhor, meu Pai, no deserto, assim como o Senhor levantou aquela geração, abençoou aquela geração, nós cremos e abençoamos essa nova geração, que essa geração, meu Pai, venha ver coisas, meu Pai, que nós não vimos na nossa geração, que essa geração, meu Pai, venha caminhar em terras, meu Pai, onde nós nunca pisamos. Que a geração, meu Pai, venha experimentar vitórias, meu Pai, na qual nós nunca experimentamos. Que a geração, meu Pai, venha ser mais fiel, venha ser mais cheia de Deus, venha ter mais propósito do que a nossa geração. Eu profetizo, meu Pai, em nome de Jesus, que essa geração irá mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe do que nós. Em nome de Jesus. 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 Nós profetizamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo empecilho Em nome de Jesus. ficou no passado. Oh. Mas diz que hoje o prova a vergonha do passado foi removida. Oh, Uma nova história te espera nesse momento. Em nome de Jesus. Não haja empecilho. Que não haja vergonha. Que não haja dor. Que não haja nada que venha impedir o trabalhar de Deus na sua vida nesse novo tempo. Aleluia. Em nome de Jesus. Destrava, Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Em meu Pai. nome de Jesus. Eu abençoo, meu Pai, todas essas crianças, meu Pai, nesse momento. Deus, que elas venham ir mais Em longe. nome de Jesus. Que elas venham caminhar mais rápido. Em nome Que elas de venham Jesus. fazer mais do que nós. Em nome de Jesus. Eu abençoo a Eva, meu Em Pai, nome de toda de sorte de Jesus, bênção. Senhor. Senhor, a Eva, Em meu nome Pai, ó de Deus, Jesus. tem um propósito, Senhor. Oh, Deus, usa ela mesmo, meu Pai, durante o período, meu Pai, da sua infância. Em nome de Jesus. Amadurece ela, meu Pai, Cumpra para que todo os seus o dons e propósito. talentos venham se manifestar na vida dela. Em nome de E Jesus. para que toda a sua família, Deus, venha reconhecer que o Senhor sempre esteve no controle e continuará no Aleluia. controle, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Senhor, eu Em abençoo, nome meu de Pai, Jesus, das crianças Senhor. agora. Colocamos Em no nome teu de Jesus. altar, Senhor. Que elas venham ir mais longe, Em que elas nome venham de caminhar mais Jesus. rápido, porque nós, em nome de Jesus. Em nome de Senhor, Jesus. eu abençoo com toda a sorte. Em nome de Jesus. Todas essas crianças agora. Em nome de de Jesus. Em Em nome nome de de Jesus, Senhor, Jesus. abençoe, meu Pai, essa Em vida. nome de Jesus. Em nome de Senhor. Jesus, ela venha seguir, meu Pai, os passos de Em Deus. nome de Jesus. Venha honrar ao Senhor onde quer que ela esteja. Oh, Em nome de Jesus. Que essa nova geração, Senhor, venha honrar ao Cumpra todo o teu Senhor. propósito. Venha ir mais longe, venha caminhar mais. Em nome de Venha te Jesus. adorar mais. Venha nome trabalhar de mais. Venha ser mais submisso do que nós. Em nome de Jesus. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Em nome de Jesus. Cumpre todo o teu Vamos louvar propósito. ao Senhor. As crianças podem ficar aqui, tá? Em nome de Vamos Jesus. terminar todo mundo junto louvando ao Senhor. Todas as crianças. Aleluia. Podem descer, aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Glorifica o Senhor nessa noite.
Satanás.